matriz RFV é uma das análises mais efetivas que a gente tem para se fazer uma gestão eficiente de uma carteira de clientes, mas ainda assim é pouquíssimo utilizado por gestores de pequenas, médias e grandes empresas. No vídeo de hoje eu vou mostrar como que a gente consegue aplicar essa análise de forma prática dentro de um negócio e quais são os resultados que essa análise nos proporciona. Fala, meus amigos empreendedores! Pessoal, para incentivar que a gente faça mais vídeos como esse, curte o vídeo aqui embaixo, se inscreve no nosso canal e também compartilha esse vídeo com a galera que vocês acham que faça sentido receber esse tipo de conteúdo, beleza? Antes da gente entrar na parte prática, que eu vou mostrar aqui um dashboard para vocês, vamos entender o que é a matriz RFV. Basicamente, é um modelo que classifica a sua carteira de clientes dentro de 3 premissas principais. A recência, que é a última vez que o cliente comprou de você, a frequência, que é a quantidade de vezes que o cliente comprou de você dentro de determinado período, e a terceira premissa é o valor, que é o valor monetário total de compras que o cliente fez de você dentro de determinado período. Então, por exemplo, pessoal, quanto mais recente for a compra de um cliente, maior é a probabilidade dele lembrar de você, da sua empresa, da sua marca, na hora que ele for fazer uma nova aquisição. A frequência, que é a quantidade de transações que são feitas dentro de um mesmo período, está diretamente ligado a fatores mercadológicos, como o preço do produto, o tipo de produto que está sendo transacionado, e até mesmo a necessidade que o cliente tem na hora de fazer a compra dele. Já o valor monetário está diretamente linkado ao faturamento que aquela empresa tem. E aí você consegue observar qual a representatividade que determinado cliente tem nas suas vendas totais. Ou seja, baseado nessas 3 premissas de recência, frequência e valor, você consegue fazer uma leitura do status real do seu negócio e também consegue saber qual que é o valor real que cada cliente contribui para a efetividade, para a operação da sua empresa. Então, galera, para a gente entrar de forma prática na análise RFV, eu vou utilizar aqui um dashboard interno, construído aqui pelo time da V3, na plataforma do Power BI, que vai exemplificar muito bem como que a gente consegue tirar algumas ações práticas mediante o uso da análise RFV. E também, se vocês quiserem utilizar esse mesmo link que eu estou utilizando, eu vou deixar aqui no link da descrição o mesmo link que eu estou utilizando aqui na análise, de forma que vocês consigam também brincar junto comigo, beleza? Então aqui, pessoal, nós temos a base de dados de informações com 6 meses de vendas, compostas por diferentes clientes, que tem aqui na primeira coluna, e cada cliente desse possui características distintas. E aí as colunas extras que nós temos para analisar são a última compra de cada cliente, o boleto médio de cada cliente, a quantidade de compras que esses clientes fizeram dentro de determinado período e a quantidade de itens que esses clientes compraram em cada compra. Ou seja, eu posso fazer uma compra e dentro dessa única compra eu posso ter mais de um item, mais de um produto, certo? Pois bem, com essa base de dados já é possível a gente utilizar a análise RFV. Para isso, você precisa criar métricas de segmentação, que vai depender de cada modelo de negócio. E aqui no nosso exemplo, a gente utilizou as seguintes classificações para cada componente. Para o indicador de recência, nós consideramos a nota 5 para clientes que compraram nos últimos 7 dias, a nota 4 para clientes que compraram entre 8 e 15 dias atrás, nota 3 para compras entre 16 e 20 dias, nota 2 para compras entre 21 e 25 dias e, por fim, nota 1 para compras acima de 30 dias. Para o indicador de frequência, nós consideramos a nota 5 para clientes que compraram 26 vezes ou mais nos últimos 6 meses, nota 4 para quem comprou entre 18 e 25 vezes, nota 3 para quem comprou entre 12 e 17 vezes, nota 2 para compras entre 3 e 11 vezes e a nota 1 para quem comprou menos de 3 vezes. E para o último indicador da matriz, nós consideramos a nota 5 para compras com boleto médio acima de R$1.000, nota 4 para compras entre 800 e 999 reais, 3 para compras entre 700 e 799 reais, nota 2 para compras entre 600 e 699 e, por fim, nota 1 para compras que têm um boleto médio abaixo de 600 reais. E aí, a partir do momento em que eu estabeleço essas premissas para os clientes, eu consigo gerar um retrato do comportamento de cada um deles e segmentar em diferentes estruturas. Vamos listar essas estruturas e entender como que foram segmentadas cada uma delas. Na matriz, nós temos 25 clientes que são tidos como os principais da empresa, que são aqueles que compraram recentemente, compram com bastante frequência e compram com alto valor monetário. Nós também temos os clientes leais, que são aqueles clientes que compram bastante em questão de valor monetário e que compram com bastante frequência. Nós temos os leais em potencial, que são aqueles clientes recentes que compraram mais de uma vez e que compram sempre com valor alto. Então ele é uma boa base, por exemplo, para você trabalhar recorrência, fazer com que esse cliente de fato se torne um cliente leal. Nós também temos
Aqui embaixo, 24 clientes que estão caracterizados como novos clientes, que são aqueles que compraram recentemente, mas não garantiram frequência, ou seja, eles compraram e depois não voltaram posteriormente. São compradores pontuais. Os promissores, que nós temos aqui 13 deles, são clientes que compraram recentemente, mas não gastaram tanto quanto esses aqui que estão caracterizados como novos clientes. Aqui nós temos clientes que estão caracterizados como precisam de atenção, temos 2 deles, são aqueles que têm um alto valor monetário de compra, mas não compraram recentemente, que também é um grupo importante para entrar em contato. Aqui embaixo a gente tem 3 classificações, prestes a dormir, hibernando e perdidos. Os prestes a dormir são clientes que compram com baixo valor monetário, embora eles tenham frequência e recência. O hibernando é aquele cliente que compra pouco em valor monetário e não compra há muito tempo, e já teve frequência em determinado período, mas não tem mais. E por fim, nós temos a classificação de perdidos, clientes perdidos, que são clientes que possuem baixos indicadores, tanto de recência, frequência e valor. Aqui em cima nós temos 2 grupos muito importantes para direcionar a atenção, que são o grupo em risco, que são aqueles clientes que compram bastante, compram com uma certa frequência, mas não fazem compra há muito tempo, ou seja, eles têm uma baixa recência. E por fim nós temos aqui 11 clientes na classificação de não pode perdê-los, que são clientes com as características muito parecidas com o em risco, só que eles têm um boleto médio maior, ou seja, em tese ele gera um retorno melhor para o negócio do que os clientes em risco. E é justamente por ser capaz de segmentar essa carteira de forma intuitiva e de forma clara que a matriz RFV ela é eficiente na hora de gerar resultados. Com poucos dados de transações suas para com seu público, já é possível utilizar esse formato de leitura e começar a direcionar melhor as ações comerciais do negócio e também a sua estratégia. Ok, mas feito toda essa segmentação, como que eu analiso isso de forma prática? Pois bem, baseado nessa matriz, você começa a criar uma estratégia para cada categoria. Por exemplo, clientes com baixa frequência, como os novos clientes e os promissores, vou até selecionar eles aqui, novos clientes, para a gente fazer uma análise mais precisa, você começa a trabalhar questões relacionadas à fidelização de clientes, como promoções, benefícios, lançamentos de produtos, entre outros. Então, quando eu seleciono ele aqui, eu consigo saber qual é o cliente exato que está classificado com baixa frequência. Então, você vê aqui que ele é um novo cliente que comprou recentemente, está na categoria 5, mas que possui baixa frequência. E aí eu consigo saber o boleto médio de cada um deles, tenho acesso aqui ao histórico de compra dele, quando que foi que ele comprou, não só a última vez, mas todo o histórico de compra e por aí vai. Clientes que não compraram recentemente, como o grupo do não pode perdê-lo, vamos procurar ele aqui, não pode perdê-lo, você já direciona uma outra estratégia, porque eles devem ter ações que visem aumentar a recência de compras, ou seja, chamar a atenção deles de forma que eles comprem com você novamente, porque há muito tempo ele não faz essa compra. Então você pode observar que esse grupo eles têm baixa recência, embora eles tenham uma frequência mediana para alta, e também compram em alto valor monetário. E aí quais são as ações que você pode fazer para trazer esses clientes de volta? São campanhas para quem não compram há X dias e campanhas de cross-selling também, que é você vender produtos ou serviços adicionais e por aí vai. Ou seja, é uma estratégia que você cria especificamente para clientes que se classificam dentro dessa categoria. Já para clientes com baixo valor, devem ter o aumento do ticket médio, que também pode ter o cross-selling como estratégia, que é você vender produtos adicionais. Além disso, você também pode fazer o upselling, que é você vender um serviço com um valor maior, de forma que ele consiga gerar um retorno melhor para você. Não necessariamente esse serviço com valor maior é um serviço que não seja bom para o cliente, significa apenas que você está oferecendo um serviço ou um produto mais robusto. E se a gente for utilizar essa matriz para poder direcionar nossas ações? Vamos lá. Se a gente for segmentar aqui o não pode perdê-los e os clientes em riscos, por exemplo, são aqueles que devem ter a maior atenção por parte do time comercial, para que mantenha essa base por perto. Visitas presenciais para você captar o real problema desse time que não compram com você recentemente é bastante válida, porque recuperar um cliente que esteja nessas duas bases é muito mais efetivo, vai gerar um retorno muito maior do que recuperar a galera que está aqui embaixo, que é a galera do hibernando, do prestes a dormir e dos clientes perdidos.
Já os grupos de leais em potencial, por exemplo, são um grupo que você precisa ter aquela estratégia baseada na recorrência, em aumentar a frequência de compras desse grupo, para que ele consiga subir dessa categoria para os clientes leais. E aí você começa a observar a quantidade de pessoas, ou de clientes no caso, que saem daqui e passam para cá para saber se as suas medidas estão sendo efetivas. Já essas três classificações, como perdidos, hibernando e prestes a dormir, são aqueles clientes que você pode direcionar a sua energia de uma outra forma. Você não precisa necessariamente ir até o cliente, porque esses clientes eles não geram o mesmo retorno que os outros que foram classificados. Então eles não devem ter o mesmo custo de manutenção do cliente que você gera aqui em cima. E isso é super normal, é apenas uma questão de direcionamento de energia e de foco. Claro, pessoal, que tudo isso que eu falei não deve ser feito de forma aleatória. Deve ser descrito um processo claro e objetivo do que fazer com cada categoria, com que frequência e direcionar também um responsável para isso. Caso contrário, você vai ter uma matriz sem utilização nenhuma. Pois bem, será que é possível a gente potencializar ainda mais essa análise? Se você tiver recursos para fazer investimentos em empresas de growth ou em ferramentas, você passa a ter um mundo de possibilidades para poder construir estratégias, porque você passa a trabalhar com questões de automatização e de conexão de ferramenta. Você pode conectar, por exemplo, toda essa base de dados que a gente acabou de trabalhar aqui em uma ferramenta de automação de marketing, por exemplo, de forma que você consiga programar o envio de mensagens, de e-mails marketing, entre outros tipos de comunicação, de forma que isso aconteça de forma automática a partir do momento em que a base de dados acione um gatilho. Então, se o cliente ele passa de uma faixa para outra, por exemplo, da matriz RFV, automaticamente ele recebe uma mensagem ou um e-mail que vai oferecer para ele uma promoção da semana ou um cupom de desconto, por exemplo, e você não precisa fazer isso de forma manual, porque isso já vai estar automatizado dentro de uma ferramenta. Você também consegue identificar qual o padrão de compra de um cliente, quantos dias ele leva para fazer cada compra, de forma que no momento em que ele quebrar esse padrão, ou seja, se ele comprar cada 10 dias, passa 10 dias ele não compra, automaticamente ele já recebe uma mensagem ou um e-mail lembrando o cliente para que ele faça aquela compra com você, porque se ele não fizer com você, ele vai fazer com uma outra pessoa. Mas se você também não tiver dinheiro, tiver recursos para poder fazer esse tipo de investimento, não tem problema nenhum. O mais importante é que essa matriz funcione desde que você comece a criar uma estratégia baseada nessa segmentação. De forma manual, de forma automática, o importante é a execução. Outro questionamento é, será que essa análise por si só já é suficiente para eu fazer uma leitura da minha base de clientes? Obviamente que a análise RFV é uma das melhores ferramentas de inteligência de mercado que a gente tem à disposição. Só que existem outras análises que potencializam o resultado da análise RFV. Se você incluir, por exemplo, um campo de margem de contribuição por cliente, ou seja, a diferença entre a receita que o cliente compra e os custos diretos ligados àquele cliente específico, você consegue ter uma análise mais efetiva, porque pode ser que tenha um cliente que tem um V alto, ou seja, ele tem um boleto médio alto, ele compra muito, mas ele te gera um retorno menor do que um outro cliente que não tenha um valor monetário tão alto. E aí você pergunta, por que isso acontece? Pode ser que você tenha uma cesta de produtos com diferentes margens. E aí, se você tem um cliente que compra muito de um produto de uma margem baixa, consequentemente, ele vai ter um resultado, vai te gerar um resultado menor do que aquele que compra relativamente menos do que esse outro cliente, mas ele compra um mix de itens maior com produtos com margens melhores. Então, você ter um campo, uma coluna que faça uma análise de margem de contribuição é tão importante quanto você analisar a recência, a frequência e o valor monetário do cliente. Pessoal, espero que esse tipo de conteúdo tenha sido útil para vocês. Tentei passar aqui um pouquinho da experiência que a gente já construiu fazendo esse tipo de solução para algumas empresas. E se ficou alguma dúvida, escreva aqui embaixo nos comentários que eu vou responder. E claro, se inscreva no nosso canal, curte nosso vídeo e compartilha com as pessoas que vocês consideram que faça sentido receber esse tipo de conteúdo. Beleza? Meu nome é Marlon Banhos e esse é o Gestão na Prática.